Bom, dando início a mais uma reunião de colegas que integram o colegiado empresarial, a gente tem a alegria de nos reunir, todos que treinamos jiu-jitsu, né? Eu estou gravando isso, já iniciou, e vamos discutir sobre um tema interessantíssimo, sobre uma questão que a gente encontra muito no âmbito teórico, um pouco menos na prática, que são os aspectos positivos, as potencialidades e os limites do Instituto da Recuperação Extrajudicial. Então, para quem está nos ouvindo, só fique bem claro, nós vamos hoje explorar, vamos imergir no tema recuperação extrajudicial, a partir de uma conversa bem informal, né? Com o doutor Danilo, com o doutor Bruno, que eu não vou chamar de doutor, apesar que eu sei que teria conhecimento, né, e profundidade para assim proceder. Tá bom? Então, o tema de hoje é recuperação extrajudicial e eu vou iniciar passando a palavra para o Danilo fazer as suas considerações, e a ideia é fazer uma conversa bem informal, né, gente? Não vamos ficar muito em floreio. Vai lá, Danilo, pode iniciar a discussão. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. Obrigado por mais essa possibilidade de discutirmos um tema tão caro para a gente, que é a recuperação judicial. Hoje nós vamos discutir a recuperação extrajudicial, que nada mais é do que uma negociação no âmbito privado entre credor e devedores para o sorgimento da empresa. Esse plano pode ou não ser levado por Poder Judiciário para que seja feita a homologação. Isso tudo a depender do quórum de aprovação daquele plano, como a gente vai ver a seguir. Eu acho que nesse caso do acordo entre credores e devedores, né, a gente fala da recuperação judicial facultativa, né, se não tem extrajudicial, né, perdão, recuperação extrajudicial facultativa, caso seja um grande acordo mesmo, ou ela pode se tornar recuperação judicial, que a doutrina chama de recuperação extrajudicial, né? Extrajudicial, tem que me acostumar com uma palavra, né? Não é judicial, é extrajudicial. A recuperação extrajudicial impositiva, né? Que é quando um ou mais credores divergem, né? Não concorda com aquele plano de recuperação extrajudicial e apresenta a sua impugnação ao plano, né, para o juiz. Não é impugnação no sentido da verificação de créditos, mas é o desacordo. Então, o juiz vai levar, bem objetivamente, ele vai levar esse plano de recuperação extrajudicial para ver se encaixa no quórum do artigo 63, lá nos 3/5, se encaixou na classe, sim, não, está aprovado ou não, né? Perfeito, gente. Vamos tentar mexer nisso na prática. Assim. Se é tão interessante, e a gente está começando a mapear que pode ser interessante, na medida em que tem uma menor ingerência do Poder Judiciário com relação, em comparação com a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial tem uma menor ingerência. Na verdade, a atuação do Poder Judiciário em uma recuperação extrajudicial está adstrita à homologação do plano. E a primeira alternativa de recuperação extrajudicial, pelo menos indicada pela doutrina, ela é extrajudicial estrito sensu, sequer implica em anuência do Poder Judiciário. E aí alguém vai perguntar, mas Marcelo, como assim? Claro, é uma renegociação. É um acordo de vontades de natureza privada que, consensualmente, se verificam novas condições para o pagamento da dívida. Então, por que o judiciário ingressa nesse caso? Ele ingressa por uma opção de credores e devedores de ter uma homologação da novação ocorrida a partir dessa conversa. Mas tem uma segunda condição, e é essa que o Bruno anunciou agora, a condição da recuperação extrajudicial impositiva. E ela é impositiva por quê? Porque o credor descontente, que não concordou com o plano, ele acaba sendo diretamente atingido pelas condições do plano se integrar uma das classes que submete à recuperação extrajudicial. Então, nesse sentido,
que aí sim, ao invés de ser algo consensual, né, como estou lendo aqui o esquema, ao invés de ser uma recuperação extrajudicial de natureza homologatória, consensual, ela passa a ser uma recuperação extrajudicial de natureza impositiva. Por quê? Porque impõe. E aí, bom, por que não acontece tanto na prática, recuperação extrajudicial? Por que no dia a dia forense a gente já transita com várias recuperações judiciais, a gente atua como administrador judicial de recuperações judiciais, a gente atua como advogado de recuperanda, a gente já assessorou escritórios de advocacia para atuar em recuperações judiciais, mas por que a gente não vê tanto na prática as recuperações extrajudiciais? Por que a gente não percebe esse mercado voando? Como é o mercado da recuperação judicial? Alguém tem um indicativo de resposta aí? Vamos seguir esse bate-bola? Marcelo, eu acredito que seja por conta da limitação da recuperação extrajudicial. Entendeu? Não são todos os créditos que são abarcados por essa modalidade. Entendeu? Por exemplo, os créditos fiscais não se submetem. Você não tem como obrigar também o credor trabalhista. E essas muitas vezes é o calcanhar de Aquiles das empresas. Nesse ponto que as empresas mais necessitam de recuperação. Então, eu acredito que a recuperação extrajudicial seria cabível para aquele devedor que não está tão afundado em dívidas fiscais ou mesmo trabalhistas. É para aquele devedor leve, que está se preocupando e está preocupado em uma futura recuperação judicial ou até mesmo falência, se não se controlar suas contas. Excelente. Marcelo, eu atribuo o fato de que a recuperação extrajudicial ela não é tão difundida, não é tão utilizada pelo devedor quanto a recuperação judicial como uma estratégia de soerguimento, devido ao fato disso que o Danilo falou, de ser mais limitada, mais engessada. O quórum é aquele ali, ponto. É aquele do artigo 613, ponto. Não tem senões, não tem jogo com os créditos que não se submetem, não tem crandown, não tem... E daí nós vamos além, e eu acho que principalmente pelo fato de que não tem stay period. E não tendo stay period, cara, hoje o que todas as empresas que estão em crise precisam é tempo. Né? Se o empresário que não precisa de tempo para reorganizar o fluxo de caixa hoje é exceção. Então, se o principal benefício de uma recuperação judicial é o tempo, é o stay period, aquele período de suspensão forçada inicial, na recuperação judicial, extrajudicial, isso inexiste. Então, claro, é aquele negócio, 1-0 é melhor que 0-0, mas só que se eu tenho condições de fazer 5-0, por que não fazer 5-0? Né? A metáfora com o futebol vale nesse caso. A recuperação extrajudicial é melhor do que ficar parado. Agora, comparativamente com a recuperação judicial, no cenário que nós temos a nível Brasil hoje, da empresarial e econômico, da condição financeira das empresas, é muito sui generis, é muito exceção o caso do empresário que vai ser melhor para aquela empresa um remédio jurídico melhor, uma recuperação, uma pactuação extrajudicial que depois vai ser posteriormente levada ao Poder Judiciário apenas para homologação, do que enfrentar todo um procedimento de recuperação judicial, mesmo com daí outras questões envolvendo a recuperação judicial maiores, assim, né? Porque cara, o principal elemento que eu vejo que é o tempo, né, que os empresários precisam, ele não tem na recuperação extrajudicial. É bem o que o Danilo falou, é uma mera renegociação de dívidas, que já é muito bom, né? Perfeito, perfeito. A ideia é que a gente faça esse bate-bola aí, eu vou entrar nesse campinho, reafirmando o que vocês disseram com alguns outros elementos, e vocês fiquem à vontade para me interromper, tá? Olha só, o que eu queria chamar a atenção aqui, que o Bruno sinalizou um pouco. Não tem jogo na recuperação extrajudicial. Se a gente imaginar uma analogia com uma festa noturna, uma festa de carnaval, a recuperação extrajudicial é o esquenta.
Não sei se vocês lembram dessa fase da vida. Tinha uma fase da vida que a gente fazia festa, né? Antes de ter filho, antes de casar. Eu não me lembro direito dessa fase, mas era assim, Tempo antes da... longínquo. O longínquo tempo. Mas nessa época da vida, antes da festa, tinha o esquenta. E algumas pessoas diziam que o esquenta, inclusive, era mais divertido que a festa em si. Isso é matéria para outra discussão, não vamos entrar no mérito agora. Mas o fato é que existia o esquenta. A recuperação extrajudicial, ela é o esquenta, mas ela não é a festa. Olha que analogia interessante. O que é a festa? A festa é um manejo de créditos que, a rigor, não seriam sequer atingidos em uma recuperação judicial. Então, imaginem a empresa que está endividada e que poderia repactuar esses compromissos de uma recuperação extrajudicial. A hora que ela opta pela recuperação extrajudicial, todos aqueles créditos que não se submetem, não tem qualquer jogo. Não tem a suspensão, como o Bruno mencionou, não tem a possibilidade de manejo, como o Danilo mencionou com relação ao crédito tributário, não tem como suspender, por exemplo, o crédito tributário. Agora, vamos fazer uma analogia com a recuperação judicial. A recuperação judicial, mesmo crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, o que faz de uma recuperação judicial? Se é bem essencial, segura. Né? Suspensão dos atos de constrição de bens essenciais na forma do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101. Então, tem jogo. Bem essencial, ele é objeto de contrato de alienação fiduciária, então, a rigor, poderia se haver a exclusão, mas não há porque é bem essencial. Né? Então, tem jogo aqui. Tributário, a execução fiscal não se suspende, né? Lá, parágrafo 7º do artigo 6º, o que acontece? Suspensão indireta, que a gente, aliás, já explorou bastante, aí está nos vídeos no YouTube, sobre a suspensão indireta. Então, por mais que não tenha jogo com crédito fiscal e com crédito de alienação fiduciária, de fato, a recuperação judicial acaba trazendo para o baile esses créditos. E isso é amplamente convidativo, né, gente? Porque crédito fiscal e crédito trabalhista, desafio vocês a pensar uma empresa que precisa ingressar no regime recuperatório que não tenha crédito fiscal e crédito trabalhista. Então, a recuperação extrajudicial, ela é um esquenta, ela não vai na festa. Ela não entra na festa. E aí, claro, é possível um credor, olha só, é possível um credor, ou melhor, a empresa solicitar o ingresso em recuperação extrajudicial? É possível. Quando os créditos que ela que detém, as dívidas que ela possui, são ou credores quirografados, ou credores MEPP, ou credores com garantia real. Esses credores eles topariam uma renegociação se não houvesse todos os outros créditos que a gente acabou de mencionar. Agora, a pergunta que fica é, se há só esses credores, qual é a empresa que precisa ingressar em recuperação judicial que tem apenas estes credores? Muito poucas, muito poucas. E, por último, tem um detalhe que é bem interessante se anotar. Nesse caso, desses poucos credores, não é necessário uma situação tão gravosa de uma recuperação extrajudicial. Se nós estamos diante de credores que estão abertos ao diálogo, não precisa desse regime previsto no artigo 161 e seguintes da Lei 11.101. A repactuação ela é feita e né, gente, o que as empresas fazem. Elas passam renegociando, passam rediscutindo compromissos. Mas, na medida em que os créditos relevantes, como a gente já mencionou, não se submetem, fica, de fato, um pouco inviabilizado o mecanismo do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional. Por mais que esse instituto dialogue, olha que interessante, não sei se vocês pensaram nisso, dialogue com os valores do Código de Processo Civil novo, dialogue com o espírito da consensualidade, né, da resolução dos conflitos por via extrajudicial, pelo consenso, enfim, ele dialoga com esses valores de menos poder judiciário, menos ingerência do Estado juiz, mais soluções de mercado. Recuperação extrajudicial é uma solução de mercado, quase. Mas, por causa dessas variáveis, né, e aí concordo integralmente com essa leitura do Bruno, do tempo, né, não oferecer o stay period para o devedor significa tirar dele aquele período de respiro, né? E aí, de fato, fica pouco convidativo. Claro, e... Marcelo,
Fala, Danilo, pode falar. Não, eu ia só ressaltar que é interessante nesse cenário que o Marcelo passou, justamente você levar para o judiciário, se for o caso, aqueles credores que não aceitam o plano de recuperação extrajudicial. Porque se você atingir os 3/5, aqueles 2/5 eles vão ser obrigados a se submeter ao plano. Então, nesse ponto é interessante. Você só tem credores quirografários, ótimo. Então, você negocia extrajudicialmente, aí vai da habilidade do advogado ou mesmo da empresa em recuperação em negociar aqueles créditos. E, se não atingir os 100%, levar para o Poder Judiciário para fazer a homologação dos 3/5. Eu acho que assim, é bem viável na questão de você ter um menor custo para o empresário, que provavelmente já está em uma situação ruim, afundado em algumas dívidas. Você, por exemplo, não tem a figura do administrador judicial, entendeu? Você tem o custo, reduzido o seu custo, você tem reduzido o seu custo também de reputação, porque você não vai fazer a inserção, a anotação na junta comercial da empresa em recuperação judicial. Eu acho que os benefícios são esses: a flexibilização da negociação, a simplificação e a celeridade mesmo do procedimento. Eu acho que isso passa muito também pelo bom relacionamento com os seus credores. Eu não sei, deu alguma falha no microfone. Mas perfeito, Danilo, porque isso que tu disse, tu vem com a solução agora de que, tem um momento que a recuperação extrajudicial, ela é um remédio jurídico interessante, porque senão a gente vai estar defendendo aqui que a recuperação extrajudicial é muito bonita, ela está de acordo com o CPC de 2015, por mais que ela seja 10 anos mais velha, mas é bonito no papel, né? Então, ela tem uma utilidade, ela é bastante restrita, sim, né? O que a gente pode tirar dessa conversa até agora, mas esse ponto que tu tocou da negociação de levar a apreciação forçada, ele é perfeito, porque ele coloca de uma maneira que a recuperação extrajudicial ela é sim útil, né? Não está na lei só para constar, né? Eu vejo também que a recuperação extrajudicial, tu não pode fazer ela, tu tem que o empresário para levar o Poder Judiciário ao conhecimento do juiz para homologar uma recuperação extrajudicial, ele tem que se encaixar nos requisitos do artigo 48. Então, a ele não pode ter sido concedida nos últimos 5 anos, né, recuperação judicial. Agora, o contrário é verdadeiro, tem algum lugar. Então, daqui a pouco, isso aí também se relaciona com aquilo que o Marcelo falou. É o esquenta para a festa, né? Na verdade, pode estar preparando uma recuperação judicial. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu até estou levantando isso agora, aqui nessa live, nessa conversa nossa. Interessante. Eu estava pensando no seguinte, gente, nós estamos conversando aqui sobre aspectos práticos de recuperação extrajudicial e todas as ponderações têm aprendido bastante, sim, mas eu estou pensando no seguinte: imagina um empresário que não sabe o que significa a recuperação extrajudicial impositiva. Vamos imaginar que tem alguém nos assistindo. Esse movimento, aliás, de reflexão, eu nunca fiz nas outras gravações que a gente fez dessa reunião. Eu sempre fiz o movimento oposto, Danilo. Quando o pessoal comentava, porque imagina um potencial cliente assistindo, eu até em um vídeo eu disse, mas é um potencial cliente que faz o que ele quiser, porque eu estava meio louco naquela reunião, eu acho. Mas assim, imaginem que tem um empresário nos assistindo e ele disse, como que eu faço para fazer, qual é o procedimento para eu utilizar a recuperação extrajudicial impositiva? O que significa isso? Nós estamos tratando disso como se fosse algo já de conhecimento das pessoas, e não é. Então, só para explicar para quem está nos assistindo, uma das modalidades da recuperação extrajudicial é impor um plano a credores que não concordam. Foi isso que o Danilo sublinhou antes. Então, o que é isso? Significa o seguinte: eu devo 100 milhões. Eu devo 100 milhões. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa jurídica, sou uma empresa. Devo 100 milhões e dos 100 milhões
eu convenci 60, todos os 100 milhões se submetem. São créditos que se submetem. Então, primeiro ponto, todos esses créditos são créditos da classe 3 quirografários e todos a rigor se submetem. Então, vamos imaginar que o cara nunca ouviu falar de recuperação judicial. Vamos tentar ser o mais simples possível para depois aprofundar. Tá. Um plano de recuperação extrajudicial, eu posso levar ao Poder Judiciário, e era isso que vocês estavam mencionando, se eu tiver apoio desse plano de 60 milhões. 3/5. Se 3/5 dos meus credores apoiarem a estratégia de recuperação extrajudicial, e como é que apoia, Marcelo, já que não tem assembleia também, Danilo, não tem assembleia, os custos são menores porque não tem administrador judicial, não tem assembleia, né, não tem os custos reputacionais, bem mencionado, né? Olha só, então, como é que faz para o juiz homologar? Eu tenho que ter 60% de apoio, 3/5 do apoio. Como é que eu tenho esse apoio? Esses credores têm que assinar o plano comigo. E aí o juiz o carimba. E o que significa isso? Significa, para o cara que está nos acompanhando, não sabe nada de recuperação extrajudicial, mas ficou encantado, quer procurar o Bruno, quer procurar o Danilo, quer me procurar. Cara, pensa o seguinte, nesse caso, se eu incluir num plano de recuperação carência de 2 anos, se eu incluir no plano de recuperação alongamento dos compromissos em 10 anos, se eu incluir no plano de recuperação um deságio de 20% econômico, um deságio pequenininho, significa que os 40 milhões que não apoiaram, eles vão receber essa notícia como algo impositivo. Opa! E aí, como o Bruno explorou agora, cara, fica talvez um pouco mais interessante. Começamos a olhar com outros olhos, porque não é só um papel figurativo na Lei 11.101. Significa uma oportunidade, conforme os créditos que estão colocados no quadro de credores. Até porque, vejam bem, é possível fazer um quebra-cabeça de um plano de recuperação extrajudicial de um lado e uma repactuação dos compromissos que não se submetem de outro. Como, Marcelo? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine os créditos que se submetem administrados via recuperação extrajudicial, os créditos que não submetem, tributário e trabalhista. Vamos nesses dois. Nesses dois, a gente faz o seguinte, crédito fiscal. A gente adere aos refis da vida, que agora não tem nenhum aberto, mas tem diminuído o número dos refis, mas, enfim, a gente encontra aí na história recente vários. E o crédito trabalhista a gente administra via PECT. Significa um parcelamento em até 60 meses, conforme a negociação com os tribunais regionais do trabalho. Então, nós estamos começando a desenhar aqui uma estratégia de soerguimento de uma empresa que dialoga com a recuperação judicial, mas é extrajudicial. E aí sim, aí nós começamos. E aí qual é o crédito que teria mais dificuldade de administrar? O crédito extraconcursal decorrente de contrato de alienação fiduciária ou cessão de recebíveis, enfim, ou de depósito. Mas aí também vai de algo que vocês mencionaram, que eu acho fantástico discutir sobre isso, acho que tem que ter um vídeo sobre isso, que é a dimensão negocial, né, gente? A gente transita muito no juridiquês, muito no direito, mas a dimensão negocial de tudo isso que a gente está explorando, ela talvez seja central, né? Ela talvez seja o centro da estratégia, seja a negociação. Não adianta saber de A a Z os artigos da Lei 11.101 se não tiver um pouquinho de trânsito nessa dimensão de negociação, enfim, tudo que envolve uma negociação, né? Claro, e o dia a dia do empresário, a rotina do empresário é matar um leão por dia. Está sempre renegociando com o banco X, com o banco Y, com o fornecedor Z. Então, nesse sentido, até para uma questão de tranquilidade mental daquela pessoa que está gerindo a empresa, a recuperação extrajudicial, tu traz todos esses compromissos para ser renegociado de uma vez só.
Claro que tu vai conversar um a um, tu vai ter que ter a assinatura de cada um, mas o papel é um só. A renegociação da dívida é uma só, com novas condições que vão ser iguais entre as classes, mas que tu pensa assim, pô, aquele camarada é mais osso duro de roer. Tá, mas ele representa aqui 10% das minhas dívidas. Vou falar com os outros 90%. Ah, dos outros 90 lá, eu dei com o nariz na porta de 20%. Bom, mas eu ainda tenho quórum, né? A única questão legal que o cara tem que prestar atenção aqui é o quórum de 3/5 para aprovar o plano de recuperação extrajudicial. Fora isso, é engenharia negocial. É engenharia negocial, de ir negociar um a um, tu vai descobrindo quem é que está aberto a negociar contigo. Na verdade, o empresário já tem essa noção pelo dia a dia, né? Então já tem aquele credor que já se descarta de cara. Tem outros que vão ser descartados no caminho e o quebra-cabeça vai ser montado e vai ser, claro, vai ser colocado de forma que seja feita uma renegociação dessas, vai, por exemplo, administrar o crédito trabalhista via PEPT paralelamente, o crédito tributário pode administrar via refis, mas não abrir refis, vai defendendo no processo, né? A gente sabe que no direito as coisas não acontecem de hoje para amanhã. Então, existe um período que tu consegue fazer uma defesa ali. Então, organiza isso de forma que, cara, daqui a pouco, bom, eu preparei o meio de campo, por que não uma recuperação judicial depois de um tempo? Né? Ou, não, essa recuperação extrajudicial já me resolveu, porque tu tem aquele caso daquelas empresas que os tributos estão em dia, meus colaboradores, meus trabalhadores são a força do meu negócio, eu pago eles tranquilamente. O problema é esses bancos que ficam botando a corda no meu pescoço, pô, é o fornecedor ali que não tem maleabilidade. Então, bom, aí é que tu tem a recuperação extrajudicial, meu amigo, e aqui, deixa eu te contar uma novidade, só 60% precisa provar aquelas condições. Então, se tu tem 60% que tu consegue negociar, os outros 40% que não quiseram te apoiar, não precisa levar em boa consideração eles, né? Engulam essa, né? O cara não vive engolindo sapo, matando leão por dia o tempo inteiro. Pode colocar uma condição na mesa que tu inverte o jogo de poder, né? Cada vez menos a gente percebe aqui pelo nosso bate-papo que a recuperação extrajudicial, embora não seja muito utilizada, ela não é letra morta. Na verdade, ela existe, é um remédio muito cabível para a situação de insolvência dos nossos clientes, do empresário. Né? Passa pela essa questão negocial e até mesmo hoje em dia o crédito tributário, como a gente andou fazendo, o governo, principalmente o governo federal, que é um dos maiores litigantes do nosso país, ele está mais aberto à negociação. Hoje a gente tem figura da transação tributária, a gente consegue levar diversos processos trabalhistas individualmente. Às vezes, um advogado, ele é advogado de diversos credores, diversos reclamantes. Então, você consegue negociar com eles e você administra separadamente. Você, advogado, os colegas, precisa de uma noção muito mais interdisciplinar. Saber o tributário, lidar bem com o credor trabalhista, mas aqueles outros que não se submetem, é como o Bruno ressaltou, 60% precisa estar com você aprovando o plano. O restante, os outros 2/5, eles vão ser obrigados a se submeter a isso. Então, é um remédio extremamente viável ainda, embora não muito utilizado. Interessantíssimo, né? Para ver como a conversa ela é imprevisível, né? A gente iniciou conversando sobre os impasses, sobre as dificuldades de se implementar a recuperação social, a gente já está nesse movimento de abrir janelas de oportunidade, na verdade, né? Janelas de possibilidades, que antes a gente não estava levantando tanto. Eu chamo a atenção
nesse tom de abrir possibilidades, eu chamo a atenção para o fato que os colegas não conhecem a recuperação extrajudicial. Os colegas, se a gente pensar que a recuperação judicial ela é pouco conhecida, a gente vai se dar conta que a recuperação extrajudicial ela é algo assim que simplesmente não é visto por 99,9% dos advogados. E isso também dificulta a operacionalização de uma recuperação extrajudicial. Mas a gente pode ver isso, agora pensando do ponto de vista dos advogados, a gente pode ver isso como um problema, ou a gente pode ver, como eu tenho afirmado, inclusive nos canais lá do Telegram, eu falo isso de vez em quando, pode ser visto como uma oportunidade para nós. Então é o seguinte, se os advogados não conhecem, o problema é deles. A gente conhece. A gente pode oferecer isso com absoluta integridade para quem tem esses problemas. Mas no circuito de compreensão do sistema de insolvência previsto na Lei 11.101, é imprescindível conhecer esse instituto. Por quê? Porque ele pode não ser uma alternativa em 80% dos casos, mas ele pode ser alternativa em 20%. Significa que 20% é a melhor alternativa. E aí, os benefícios do ponto de vista reputacional, que o Danilo anunciou antes ali, é fantástico, porque a recuperação judicial, por mais que a gente não queira dizer ou não diga tanto, ela envolve sim um desgaste. Né? Veja as notícias que circulam aí quando uma empresa ingressa em recuperação judicial. Eu acho uma bobagem isso, mas é verdade, acontece. Agora, a recuperação extrajudicial, não. Porque a junta comercial sequer é noticiada que existe esse procedimento. Mas o juízo simplesmente carimba. Não tem instrução, não tem muita discussão jurídica. A única discussão jurídica que existe é se há o cumprimento dos quórums previstos. Essa é a discussão óbvia, né? Então, tem que comprovar o cumprimento rígido da regra do quórum, da aprovação do plano. E o segundo é se existe eventual fraude de simulação de créditos. Então, o credor, a pergunta é o seguinte, Marcelo, mas imagina se o credor não gostou. O credor recebeu a notícia, ficou bravo com a empresa fez uma recuperação extrajudicial, o credor foi intimado lá pela empresa, o procedimento é esse, né? O procedimento que intima o credor é a empresa que prova que intimou. Então, informa o credor, você integra a classe 3 lá e se submeteu à recuperação extrajudicial, o deságio assim assado. O que o credor pode fazer, alguém vai perguntar. O credor pode apenas analisar se existe simulação, se existe fraude contábil. Porque se não tiver fraude nenhuma, se for perfeito o procedimento nos termos da Lei 11.101, o credor tem que sentar e chorar. Não cabe a ele qualquer tipo de discussão. Por quê? Porque foi cumprido o artigo 161, 162, 163. Então, se fecha também a judicialização da estratégia de soerguimento. Olha que interessante isso. Se fecha a possibilidade do juízo ter uma ingerência, aquela ingerência forte que tem muito em recuperação judicial, para o bem e também para o mal. Né? Não são só notícias boas do Poder Judiciário. Então, para o bem e para o mal, o Poder Judiciário tem uma ingerência grande na recuperação judicial. Recuperação extrajudicial, não tem ingerência. Cumprir os requisitos, o credor pode chorar, mas se não tem fraude na produção, na apresentação do quadro de credores, não tem o que discutir. E a gente fala, né? Agora fala em fraude, em simulação, mas, meus amigos, se é para cometer fraude, se é para simular quórum, mas nem faz, então, né? Nós estamos falando de uma renegociação de dívida, que às vezes são valores expressivos, e de uma questão séria. Ninguém renegocia a dívida para brincar, ou para fraudar, ou achando que os credores são bobo. Às vezes, de bobo só tem a cara. Né? A recuperação extrajudicial, embora pouco conhecida, é algo sério. E eu gostei que a nossa conversa começou apontando algumas desvantagens, mas ela logo pendeu para um lado de que há vantagens. E uma das grandes vantagens é que ela é pouco difundida, ela é pouco conhecida. Essa é uma vantagem para o advogado, né?
uma vantagem para o advogado. Ela é pouco difundida, pouco conhecida, ninguém sabe. E hoje em dia está na moda. Quantos advogados, quantos operadores do direito a gente vê por aí que o pessoal não quer mais trabalhar, se desiludiu com o judiciário, quer trabalhar com divórcio digital, extrajudicial, só via tabelionato, quer trabalhar com holding familiar. Excelente, são áreas excelentes, eu acho que tem que desjudicializar um pouco as coisas. Então, a recuperação extrajudicial, tu desjudicializa um problema que no Brasil é avassalador, que é a crise empresarial, crise econômico-financeira empresarial. Então, tá aí mais uma área, né? E que ninguém fala, ninguém conhece. Pô, é uma área muito boa de trabalhar, porque a gente concluiu aqui, e com acerto, que existe mercado, existe aqueles 20% que a melhor opção seria uma recuperação extrajudicial, né? Porque, enfim, e sabe que enquanto eu vou pensando, enquanto a gente está trocando ideia, eu acho que o bom do diálogo é isso, né? Eu estava pensando, cara, os casos que a gente vê de recuperação judicial, mas que envolve créditos de todas as classes, o sistema financeiro, tu tem 10 bancos envolvidos ali, tu tem 100 trabalhadores, tu tem crédito fiscal de tudo quanto é lado, tu tem alguma coisa em alienação fiduciária, crédito com garantia real, fornecedor MEI-EPP. Agora, isso é o que o cara... São os casos de recuperação judicial que vem, que o cara trabalha e que o cara vê que são decididos pelos tribunais superiores. Agora, as empresas que eu conheço, né, são pessoas que pagam seus impostos em dia, pagam seus colaboradores e até pagam seus fornecedores, pagam empréstimos em banco que fazem para melhorias, mas eventualmente esse empréstimo pode se tornar pesado para um comerciante que teve que fechar o seu negócio na crise agora. E daí, bom, teve um socorro do Estado aí na questão dos trabalhadores, teve um prazo maior para pagamento de impostos, tranquilo, tudo isso foi ajeitado, mas e o banco que fechou a porta e não quis abrir a porta para renegociar contigo, meu amigo? Cara, se tu tem mais bancos, vai naqueles que tu vai conseguir renegociar, e esse que não renegociou, se ele não for mais que 2/5, ele que engula, né? A recuperação extrajudicial, acho que está aí para isso, está aí para aquele... talvez ela se aplique às empresas menores, né? Menores que eu digo, não são só MEI e EPP, mas não são aquelas empresas que devem $500 milhão, 100 milhões, né? Mas que daqui a pouco tem alguns compromissos ali na ordem de 5, 10, porque já são dívidas bastante volumosas, mas não são imensas, porque talvez esses 5, 10, eles sejam só aqueles créditos que podem se submeter à recuperação extrajudicial, e eles são renegociáveis do ponto de vista daquele quórum previsto no 63 dos 3/5. Bom, se daí a gente pode trazer deságio, a gente pode trazer carência e a gente pode trazer alongamento para dentro da recuperação extrajudicial, né? Então, a questão de não ter stay period na recuperação extrajudicial estaria resolvida com a previsão de uma carência, né? Porque daí não é uma suspensão legal, mas é uma suspensão consensual que tu estabelece com os teus credores, e muitos concordam, alguns não concordam, mas o fato é que nós estamos trabalhando com a hipótese de aprovar uma recuperação extrajudicial de acordo com os preceitos legais. Então, tu coloca a prova aquilo no judiciário só para carimbar, né? Tu não depende de todo o procedimento, da instrução, da recuperação, de assembleia, de administrador judicial, os custos são mais baratos. Tu faz um arranjo de forma que uma recuperação extrajudicial resolva os teus problemas. E o que me veio à mente agora há pouco, eu quero ouvir um pouco de vocês, cara, as empresas que eu conheço, se eu atravessar a rua, claro que eu não vou falar do micro comerciante ali, pontual, mas, cara, eu vou falar alguém que
tem um restaurante um pouquinho maior, que tem um posto de gasolina um pouquinho maior, que tem uma meia dúzia de farmácia numa rede que não é uma rede de tamanho nacional, que tem as farmácias São João, mas que, pô, o cara tem um conglomeradozinho empresarial ali, que daqui a pouco tem compromissos que ele não vai conseguir fazer frente e que ele pode renegociar do ponto de vista extrajudicial. E para o colaborador, para o balconista, para o garçom, para o atendente, para o frentista, ele nunca ficou devendo nada. Para o fisco, ele nunca ficou devendo nada. Ele só tem dívida com o banco e com o fornecedor. Esses são os que eu conheço, né? Se eu der uma volta aqui no meu bairro, eu tenho... eu imagino que sejam esses os empresários aqui. Até porque, quando a pessoa começa a dever para trabalhador, para colaborador, vira notícia, né? Virando notícia na volta. Aquele lá não paga os colaboradores. Aquele empresário não paga os colaboradores. Então, dívida fiscal logo aparece, né? Porque tem aquela tensão. Então, cara, existe mercado, né? Foi bom que a conversa pendeu para esse lado, porque existe mercado e é uma solução muito interessante. Será que aquelas empresas que atingiram o patamar da recuperação judicial ou que chegaram até a falência, será que elas não passariam, se elas tivessem passado antes por esse esquenta, pelo esquenta de uma recuperação extrajudicial, talvez elas não tivessem chegado nesse patamar da falência, até, entendeu? Se elas, no momento que elas se viram apertadas com o seu caixa, se elas tivessem optado por uma renegociação com os seus credores, de forma extrajudicial, teriam mantido a sua reputação e teriam a possibilidade de renegociar aquilo ali. Não teriam corrido nenhum risco de uma falência. Ou seja, se viu que não deu a negociação extrajudicial, ótimo, então você já está preparada realmente para entrar com uma recuperação judicial. Perfeito. Na verdade, é muita janela interessante, né? Eu queria chamar a atenção que a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, elas têm uma potencialidade argumentativa, talvez seja até um pouco sacana chamar assim, mas é verdade, que é o fantasma da falência. Então, quando se argumenta sobre a viabilidade de uma recuperação extrajudicial com um credor, ou mesmo com a recuperação judicial com este credor, é muito clara a alternativa para o credor. Bom, não quer apoiar? Cara, tudo bem, mas o que vem por aí é algo muito pior. E aí a recuperação extrajudicial, ela usa também esse argumento sem ter o custo que a gente há pouco mencionou, de uma assembleia de credores, de um administrador judicial, de enfim, custo reputacional. Só que assim, mesmo esses custos de uma recuperação judicial, a gente já mencionou em outras vezes que vale muito a pena. Só que nesse caso, a gente só tem os benefícios. Então, eu acho que é aqui que prepondera essa dimensão negocial com mais força. E, de fato, Bruno, se a gente pensar um pouco, tem várias empresas que poderiam se utilizar e que não se deram conta disso. Querem ver uma coisa? Se for para o interior do Rio Grande do Sul, vocês vão encontrar uma série de cerealistas que devem 10, 20, 30, 40, 50 milhões, que eventualmente devem para produtores com contratos de compra e venda, que não tem nenhuma cláusula lá que possa discutir, mas só contrato de compra e venda futura, que uma recuperação extrajudicial dá conta. E aí são recuperações extrajudiciais expressivas. E se a gente pensar em restaurantes um dos maiores... para quem que restaurante médio e grande deve? Deve para 2 ou 3 figuras. Primeiro para fornecedor, segundo para banco, e aí depois o terceiro vai ser ou o trabalhador ou o fisco. Mas esses 2 primeiros se resolvem via recuperação extrajudicial. Então, restaurantes grandes, redes... Quando a gente fala restaurante grande, não é um restaurante, né, gente? Vamos pensar em uma rede de restaurantes. Ela vai dever mesmo para fornecedor e para bancos, né? Eventualmente tributos e trabalhadores. Esses 2 ficando fora ou pensando em outra estratégia, mas fornecedores e bancos, nós estamos aqui também diante da possibilidade.
Então, a proposta que a gente meio construiu foi inverter a lógica de leitura, né? Se a gente inverte a lógica de leitura deste instituto, a gente começa, ao invés de ver limites, trabalhar a partir das possibilidades. Então, ao invés de sublinhar as limitações, as limitações nós já compreendemos. A partir delas, como é que faz? E aí sim a gente começa a navegar de outro jeito nesse mar. Porque o que era antes algum problema passa a simplesmente ser algo que se tem que administrar. É interessante mesmo. Marcelo, o problema é a solução, né, cara? A gente tá careca de saber isso no direito, né? Cara, o problema é a solução. Mas a recuperação extrajudicial não tem stay period. Não tem. Mas a recuperação extrajudicial, ela também não tem uma série de custos e desvantagens, né? Não seria bem desvantagem, mas seria custos, que uma recuperação judicial tem, né? E, claro, né, se as dívidas se os compromissos são da ordem de todas as classes, tu precisa de um stay period ali, tudo bem, recuperação judicial é o caminho. Agora, muitas das vezes, uma recuperação extrajudicial resolve, ela é menos custosa. Então, aqui, o problema é a solução. O engessamento da recuperação extrajudicial é o que justamente torna ela interessante, porque o credor principal, se o credor principal são bancos, são fornecedores, como a gente já levantou aqui, eventualmente pode ter ou pode não ter um pouco de dívida trabalhista e fiscal, mas essa dívida trabalhista e fiscal elas vão ser enfrentadas de outra maneira, mas vamos dizer 90% das dívidas da empresa são para bancos e fornecedores. Cara, a recuperação extrajudicial vamos dizer, um oceano aberto para navegar. O que eu ia propor era o seguinte, gente, olha só. O que eu estou propondo, a gente vai até meia-noite nessa conversa. Então, a gente abriu várias possibilidades. A gente sinalizou e fez um movimento reflexivo bem interessante. Então, para encerrar, eu estou preocupado só um pouquinho com o áudio do Danilo, para ver se a gente consegue fazer esse áudio limpo no final aqui. Para encerrar, eu ia pedir, para encerrar, vamos fazer as considerações finais, 1 minuto, 1 minuto e meio, talvez menos, sobre essa conversa, para a gente guardar isso, e acho que já tem várias lições, né, dessa própria interação. Então, vai lá, Bruno, faz as considerações finais. Depois, eu não sei, Danilo, se tem como tentar ajustar esse áudio para a gente fazer alguma coisa um pouquinho mais limpa, mas senão a gente toca a ficha. Tá? Assim, resumindo, né, eu entendo que a recuperação extrajudicial ela não é um mecanismo colocado à disposição de quem tem um universo de dívidas muito complexo, né? As dívidas são muito complexas, o universo, né? Eu tenho dívida com tudo que é espécie de credor, como a gente já falou, são dívidas altas, varia muito os valores. Cara, vai para a recuperação judicial. Agora, a recuperação extrajudicial, ela se coloca para quem tem um universo de dívidas que não é tão complexo, que ele é principalmente com bancos e fornecedores, né? Essas duas principais figuras que a gente conversou, trabalhadores talvez um pouco, sim ou não, fiscal também, sim ou não, mas o fato é que ela se coloca para aquela empresa que não é tão complicada, vamos dizer assim, cujo fluxo de caixa não é tão complicado. Então, e a recuperação judicial, por ser pouco difundida, pouco conhecida, ela nunca está no rol de possibilidade, mas ela tem que ser trazida para o rol de possibilidade porque é um instrumento muito interessante. Tu precisa de aprovação de 60%. Os outros 40%, se não quiserem te apoiar, que engulam, né? E com certeza tu vai ter 60%, 3/5 que são espertos o suficiente para saber que é melhor uma recuperação extrajudicial do que uma falência. Então, né, a gente fica com essa. É interessante. Tá ótimo. Só frisando que realmente a recuperação extrajudicial é um remédio válido, pouco utilizado, mas vai garantir ao empresário manter o mercado
e se ele conseguir trazer para si pelo menos 3/5 daqueles credores. Os outros 2/5, ou seja, 40%, eles vão ter que se submeter àquele plano de recuperação. Então, vai passar, sim, por uma boa administração dos créditos que não se submetem, como o trabalhista, o fiscal, como nós já conversamos, mas todos aqueles outros credores podem vir com ele. E provavelmente, se for feita uma boa negociação, com os pontos positivos, aqueles demais credores vão querer o surgimento da empresa, porque ele está inserido naquela cadeia econômica deles também. Então, é interessante para que a empresa sobreviva, para que eles sobrevivam também. Se aquele grande credor quebrar, falir, talvez nenhum deles receba. Então, eles também vão trabalhar para o surgimento da empresa. Então, acredito que seja o maior ponto da recuperação extrajudicial. A negociação e a aposta nos agentes econômicos envolvidos. Excelente, Danilo. E excelente agora poder te ouvir também com esse som mais aberto, viu? Depois você vai ver que ficou bem legal mesmo agora. Assim, ó, gente, eu acho que a gente encerra essa conversa sinalizando para outro tema. A gente encerra essa conversa sinalizando para o tema da dimensão negocial em uma recuperação extrajudicial ou judicial, ou melhor, da dimensão negocial em uma estratégia de soerguimento. E aí a gente inclui recuperação extrajudicial e recuperação judicial. Acho que esse tema tem que ser mais aprofundado, a gente tem que pensar sobre esse aspecto, que a gente já abordou em uma live, né, sobre as questões negociais, agora estou aqui me lembrando, mas eu penso que daqui a pouco a gente pode fazer uma próxima sobre a dimensão negocial em estratégias de soerguimento. Acho que seria a continuidade natural dessa conversa, visto que a recuperação extrajudicial envolve fundamentalmente uma capacidade negocial que talvez boa parte dos colegas não tenham, né? Boa parte dos nossos advogados não pensem negocialmente. E eu acho que, para encerrar, eu diria mais um detalhe, e se vocês quiserem fazer mais ponderações, à vontade, né, gente? Mas só mais um detalhe seria o seguinte, eu não tenho dúvidas, depois dessa conversa, que recuperação extrajudicial deve integrar o repertório e o portfólio de um escritório de advocacia. Diante desse cenário, não tem nenhum sentido advogados não pensarem na alternativa de recuperação extrajudicial, uma estratégia a ser oferecida para seus clientes, visto que o cenário da economia brasileira, nos últimos 2 trimestres, sinalizam para os dados específicos de uma retração gravíssima, né? Então, o que indica uma recessão, por mais que agora eu acredito que isso vai ser em breve superado. Então, como não colocar no repertório essa alternativa, não é? Então, encerro aqui, quero agradecer ao meu sócio, meu amigo, Bruno, meu brother, que participou dessa boa conversa. Quero agradecer também imensamente ao Danilo, nosso amigo, nosso brother também, né? Nosso colega do colegiado e que nos dá a satisfação do seu tempo, né? Para a gente poder aprofundar e emergir em temas que são tão aparentemente difíceis, tão aparentemente áridos, mas que de modo informal, apesar da nossa gravata, né? Apesar do paletó, de modo informal são enfrentados aí com o escopo de, ao mesmo tempo, que esclarecem a todos os temas que nós estamos envolvidos, ao mesmo tempo tem um papel de informação, de esclarecimento, também tem esse papel de comunhão, né? Esse papel de agregar colegas que se querem bem e que estão construindo aí uma trajetória extraordinária no direito. Então, obrigado, gente. Estou encerrando aqui e até mais.